Olá a todos e todas que nos acompanham através dos canais da revista Em Comunidade. Esta é a 10ª edição das Raias Poéticas, afluentes ibero-afro-americanos de arte e pensamento. Evento apoiado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e pela Casa das Artes de Famalicão, com os curadores Luiz Serguilha e Marcelo Ariel, e interseção das revistas Em Comunidade e Palavra Comum. Hoje, apresentamos a nossa 28ª dobra de pensamento, Brasil, uma distopia, e estão presentes conosco Wilson Alves Bezerra, poeta, tradutor e professor de literatura hispano-americana na Universidade Federal de São Carlos, Rodrigo Cardoso, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp e professor de Teoria Literária na UFRJ, Lua Gil, doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp e leitora na Universidade do Chile, Libânio Cardoso, doutor em Filosofia pela UFRJ e professor de Metafísica na UniOeste, Paraná, Lorelei Haddad de Andrade, pedagoga, arte-terapeuta, gerente da Rádio Transforma e revista Em Comunidade. Ricardo Aleixo, artista, pesquisador, intermídia, ensaísta, editor, poeta, performer, músico e artista visual, ingressará em breve. Toda a organização agradece imenso a presença de vocês e passa a palavra a Lorelei para dar início a essa dobra. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Lorelai Haddad e eu tenho o prazer de estar presente nessa mesa com tantas figuras ilustres e queridas. Sejam todos bem-vindos às Raias Poéticas deste ano. Bom, eu queria começar com uma fala, com uma citação do Guimarães Rosa, que acho que tem tudo a ver com a nossa mesa. Tem uma verdade que se carece de aprender do encoberto e que ninguém me ensina, o beco para a liberdade se fazer. Sou um homem ignorante, mas me diga o senhor, a vida não é coisa terrível? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Gostaria de convidar, inicialmente, para falar para a gente sobre o Guimarães Rosa, o professor Libânio Cardoso. Seja bem-vindo, Libânio. A fala é sua. Acredito que a conexão do Libânio esteja um pouco prejudicada no momento, Lorelei. Se você quiser passar para outra pessoa. Eu convidaria, então, eu acho que nós perdemos o Libânio no momento, será? Quem sabe me reconquistaram agora. Bom, agora conquistamos você novamente. Eu caí, na hora que você me chamou, eu caí. Me perdoe. Pois, é emoção. Foi emoção. Vamos lá. Pois não, está com a palavra, Libânio. Obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Honrado de estar aqui com vocês. Eu não vou nem começar a nomeação de todos os agradecimentos, mas vou concentrar nas minhas anfitriãs de hoje, Amanda e Lorelai. Através de vocês, eu agradeço ao pessoal todo de Portugal, da revista, ao Seguilha, a todo mundo, e o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre Brasil, distopia, mundo, Guimarães Rosa. E vou me concentrar nesses poucos minutos que nós vamos passar aqui, comigo falando, tentando me concentrar e pensar com vocês o que está no coração disso que é distopia. Para isso, eu pensei em dois aspectos, a gente se concentrar em dois aspectos. Um que não tem diretamente a ver com Brasil, Portugal, Ocidente, Oriente, com Guimarães Rosa, e volta bastante no tempo, que eu gostaria de ir aos gregos para pensar a palavra, porque em distopia tem algo
que nos fala em grego. E no segundo momento, eu vou pensar no contra-topos. Eu vou pensar em Guimarães Rosa, vou pensar no Grande Sertão, em dois lugares, ou duas travessias de um mesmo lugar no Grande Sertão. Dito isto, comecemos. Peço desculpas a vocês por não ser erudito, nem muito sistemático. E sei que estou cercado de pessoas que são eruditas, então o pedido de desculpas é dobrado. Vou cometer erros, mas é normal. Recentemente uma pessoa que eu amo me disse que eu gostaria que eu fosse, vejam que grave crítica, a pessoa que dá as minhas aulas, e não a pessoa que eu sou. É uma crítica terrível, mas é que a gente dá as aulas com a ajuda dessas grandes pessoas. E a gente dá aula para o ideal. Vamos voltar então para o ideal, para os gregos. Em distopia, e nós vivemos, ontem conversando com a Lorelai, nós vivemos distopia. O mundo está na distopia. Mas só vamos entender o que é isso, ou pelo menos pressentir, farejar distopia, se soubermos o que é topos. O que é isso do qual nós estamos divergindo. De 1500, 1600 para cá, nós entendemos lugar, topos, como um ponto no espaço ocupado por um corpo, ou por muitos corpos, etc. E, nesse caso, desviar-se desse ponto no espaço, ocupado por determinados corpos, é já uma distopia. Ou sair desse lugar geográfico, espacial, seria uma distopia. Não é assim que os gregos entendem topos. Eles não pensam o conceito de espaço, para a partir dele entender lugar, entender topos. Eles pensam lugar, topos. E só depois eles pensam em ocupações, desvios, etc. E o que é o topos para os gregos? O topos é aquilo que corresponde à tua natureza. Isso é o lugar. O lugar é o que te contém, onde você está contido, onde você sempre está. Isso é lugar. Isso não precisa estar em Brasília, em Toledo, no oeste do Paraná, em Nairobi, em lugar nenhum. Topos é onde o coração sempre faz pátria. Mas isso não significa que eu estou preconizando aqui com os gregos o que eles jamais preconizariam. Não seja quem você é. Não seja um brasileiro, não seja um português, não seja um queniano. Não. Seja quem você é, mas em toda parte. Porque é desde esse lugar interno, desse topos fundamental, do teu lugar natural, que você vai alcançar a si próprio. E vai poder medir na tua vida o que é distópico e o que não é. Porque, e mais, poder medir se o distópico é ruim ou não. Eles combinam a ideia de topos com a ideia da natureza interna. Aquele que é formado mais por fogo deve se dirigir mais para o alto, deve se elevar um pouco em relação àquele que é formado mais por ar. Aquele que é formado mais por terra deve ficar embaixo. Não há nenhum demérito em ficar aqui ou ali. O demérito é você não estar onde a tua natureza não manda estar. Esse é o primeiro momento, para a gente pensar a distopia. O segundo momento é o Guimarães Rosa. Tem bastante a ver com a epígrafe da Lorelai, agora há pouco, que falava no beco para a liberdade se fazer. Mas, em vez de beco, eu vou falar do deserto. Tem um deserto no Grande Sertão Veredas que é atravessado 2 vezes. Ou uma tentativa de travessia, uma vez, e depois o logro, o sucesso na travessia. Chama-se liso, deserto do Sussuarão. Sussuarão é um bicho, uma onça. Riobaldo, como jagunço acompanhante auxiliar, testemunha uma tentativa horrorosa de atravessar esse deserto. Esse deserto é um lugar que nitidamente diz: a natureza de cada um de vocês aqui não é bem-vinda. Neste lugar, nesse tempo, vocês não pertencem a isso aqui e eu vou expulsá-los. E ocorrem coisas terríveis nessa travessia, horrorosas, que não vale a pena, não é necessário mencionar. Mas as pessoas, sabendo disso ou não, e no fundo nenhuma delas sabe o que está acontecendo, elas são capazes das coisas mais terríveis. Reconhecem algum tempo, em algum lugar? Esse é o nosso lugar.
Nós todos estamos cotidianamente dizendo como somos capazes de gerar esse tipo de atrocidade, esse tipo de mentira, esse tipo de loucura, essa discórdia, essa carnificina. Nós dizemos isso todos os dias. Não são pessoas ruins que estão fazendo isso o tempo todo. Há pessoas que estão degradadas já, muito pela vida, mas não são. Nós estamos fora do lugar. Nós estamos num lugar que não é nosso, que está nos expulsando. Ocorre que, de uma maneira mais ou menos extraordinária, essa travessia do Liso do Sussuarão, pelo bando de jagunços, essa que não dá certo, ela não é providenciada pelo inimigo, pelo adversário, pelo diabo. Eles estão tentando fazer justiça. A segunda vez, muito mais tarde, em que eles vão atravessar, então quem está no comando é um daimon, uma potência diabólica. E aí dá certo. Tudo dá certo. O que é espantoso. Mas houve uma coisa que permite que dê certo, sem que todos eles sejam tocados pelo inimigo. E é a mudança da natureza interna. Por conta de toda a jornada, de toda a travessia, inclusive dos fracassos, Riobaldo está em outro lugar. É ele que conta, é ele que comanda agora. E nesse caso, como a sua natureza mudou, e mudou para a capacidade de comando, justamente pelo fracasso e pelas alterações internas que eles promoveram, então dá certo. E é, inclusive, extraordinariamente fácil para tudo que eles esperavam. Os dois pontos dessa minha fala, eu estou encerrando, já devo estar excedendo aqui o meu tempo. Os dois pontos da minha fala apontam para a mesma coisa. Cabe a nós a responsabilidade, nós aqui, deste encontro, e de todos os encontros que eu tenho visto, graças a Deus, tem se reproduzido mundo afora, Brasil adentro, Portugal adentro. Cabe a nós, como políticos com P maiúsculo, cuidadores, guardiões da polis, como poetas, como professores, como artistas, como comunicadores, cabe a nós reerguermos, e acho que é isso que estamos fazendo, por isso eu aceitei o convite, a pergunta: qual é a nossa natureza? O que foi o ideal utópico de cada um de nós que está vivo nas obras que nós produzimos em Portugal, no Brasil? Estava lendo os Lusíadas hoje de manhã para ver se me inspirava. Cabe a nós perguntarmos esse tipo de coisa, para não deixarmos na mão de pessoas que não são capazes de perguntar qual é a nossa natureza, qual é a nossa utopia, tirarmos da distopia. Não, se nós pararmos de falar de metafísica, de poesia, de fazer arte, de nos comunicar, de fazer revista, se nós cedermos a isso e formos fazer cálculos meramente econômicos sobre a distopia, nós estamos perdidos. Porque a distopia é isso. É isso. A distopia, o começo de toda a distopia ruim, perversa, é dizer assim: não importa a natureza de vocês, eu vou dar para cada um a mesma coisa. Não é a mesma coisa para cada um. O mínimo, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a cada um conforme sua natureza. Ou seja, se nós somos aqui, vamos dizer assim, poetas, vocês têm que abrir o caminho, o beco da poesia para a liberdade poética se fazer. Não pode fechar em nome de outra coisa. É assim que eu entendo a distopia de hoje. A distopia de hoje é o fechamento da utopia de sempre. E a utopia não é uma coisa que vai acontecer um dia ou nunca vai acontecer, um delírio de sonhador. Não. Utopia significa como é que eu me encaminho para corresponder à minha natureza própria. Porque isso é uma tarefa. A natureza própria de cada um é uma tarefa, é o desafio, é a travessia da vida. É isso. Dito isto, está encerrado. Obrigado pela atenção. Maravilhoso. Podia até falar mais, estava ótimo. E eu convidaria agora o Ricardo Aleixo para encaminhar. É com você, Ricardo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma alegria muito grande participar desse encontro e achei muito bom poder
chegar já escutando o que o Libânio Cardoso, em tão pouco tempo, conseguiu nos trazer. Eu fico pensando sempre na questão das temporalidades, né? Como é que é possível tanta informação, tanto conhecimento ser compartilhado em tão pouco tempo? Quer dizer, nós somos pessoas do tempo escasso. Nós vivemos no tempo da escassez do tempo, inclusive, né? E eu vivi uma peripécia bastante interessante de ser compartilhada, porque eu moro no extremo norte de Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte, e a minha companheira mora na Zona Sul. Eu moro num lugar pobre de Belo Horizonte, ela mora num lugar rico, embora ela não seja rica. Tivemos que nos deslocar de lá até aqui. No meio do caminho, paramos num dos espaços fundamentais para a arte e a cultura de Belo Horizonte, que é o edifício Arcângelo Maleta, que é marcado por uma série de situações, como é um lugar cheio de livrarias, é um lugar onde funciona a livraria e editora Crisálida, com a qual o meu espaço de criação desenvolve uma parceria. Nós precisávamos fazer coisas lá e decidimos, vamos almoçar aqui, vamos correndo para minha casa. E aí, então veja, Zona Sul, Centro, Zona Norte. Chegando perto de casa, dentro do Uber, eu começo a procurar a chave de casa e não a encontro. Luiz Erguilha me liga perguntando onde é que eu estava, se eu não iria entrar, e me liga desde Portugal. Então, toda uma questão de tempo é conjugada a uma questão de espacialidades. Eu querendo chegar na periferia de Belo Horizonte, que significa periferia do mundo, do Brasil e do mundo, sendo esperado num encontro transcontinental. E a chave, onde é que estava? Aí eu anunciei para a Natália. Falei, eu vou pular o muro. Então, eu pulei o muro da minha casa, o que foi muito bom para a saúde do nosso relacionamento, porque ela viu o atleta que eu já fui em outros tempos, o quanto eu continuo em forma. E fui até o fundo da casa, onde existe uma entrada que só eu conheço. E só estou aqui agora porque eu pude vivenciar essa proeza que, afortunadamente para mim, foi contemplada por outras visadas pelo Libânio Cardoso. Quando ele fala de lugar natural, quando ele fala daquilo que se é, quando ele fala de travessia, eu vivi tudo isso em muito pouco tempo. Nada disso tem a ver com poesia, e isso é, ao mesmo tempo, a poesia. Isso, para mim, é aquilo que define a minha presença no mundo dos signos, o que define a minha presença no mundo dos vivos. O entendimento do lugar natural, o entendimento do que é a travessia, palavra duplamente fundante para nós que nascemos neste lugar único do mundo, para bem e para mal, chamado Minas Gerais. Travessia é tanto a remissão direta a Guimarães Rosa, quanto a arte da música assombrosamente bela de Milton Nascimento, e também aos deslocamentos, e também a noção de lugar. A minha companheira é uma urbanista. Então, essa é uma constante nas nossas conversas. Você conversa de café da manhã, até a hora que a gente dorme. E, portanto, o entendimento do lugar, do que é lugar, do que é lugar para quem é poeta, do que é lugar para quem é urbanista, e como nós somos um homem negro e uma mulher negra, o que é lugar para nós que viemos de outras terras, de outro mar. E como é pular o muro da própria casa para poder ter acesso a uma conversa transcontinental. Então, o que eu tenho aqui a oferecer é isso, é o meu ofício de poeta sendo perpassado todo o tempo por circunstâncias, por contingências como essa
tão prosaica de esquecer a chave da própria casa e ter que me ver como alguém fora do lugar que me é natural. Fora do lugar, inclusive, que me permitiu me tornar poeta. Porque eu pertenço a uma família muito rica, família riquíssima, que só não tinha dinheiro. E foi essa circunstância que me permitiu ser poeta. Eu moro num chamado conjunto habitacional, por nome Campo Alegre, que foi criado pela ditadura civil-militar da década de 60. E esse nome, tão avissareiro, Campo Alegre, é uma das ironias do projeto republicano no Brasil. Porque é Campo Alegre numa cidade chamada Belo Horizonte, essa promessa continuamente adiada. Belo Horizonte para quem? Num país que remete a uma das fontes de riqueza, que é o pau-brasil, num continente chamado América do Sul, ou seja, tem todo o tempo pistas falsas sobre a possibilidade de felicidade da gente brasileira, com a qual nós, pessoas negras, temos que lidar todo o tempo. A própria relação com a linguagem, com a arte da palavra, não é direito de herança, ela aparece como uma disputa cotidiana. E isso tudo me pareceu muito fascinantemente sintetizado na brevíssima fala do Libânio Cardoso. Eu concordo com a Lorelai que ele deveria ter falado mais, porque é isso que nos constitui. Travessia, deslocamentos, lugar natural, o corpo como lugar, centro-periferia, tudo isso é muito, muito caro, especialmente neste momento da história, esse momento de derrisão, esse momento de total falência de projetos coletivos. E, para nós, pessoas negras, isso é o que constitui o Brasil. O que eu chamo de país pesadelo. É desde sempre assim. Nunca foi diferente para nós. A diferença é que agora podemos falar em escala planetária. Estou aqui no extremo norte de Belo Horizonte conversando com Portugal e podendo ser visto e ouvido por pessoas do mundo inteiro. Essa é a novidade. Mas não há novidade nenhuma no fato de que continuamos num contexto de morte colocada num lugar central, da morte iconizada, da morte celebrada. Nós somos os que mais morremos ainda. Eu quero encerrar essa minha primeira participação com um poema que estará no meu próximo livro, chamado Diário da Encruza. Encruza é o modo como intimamente eu chamo a encruzilhada. E a encruzilhada, ao contrário do que pensam aqueles que descendem da experiência das culturas do Ocidente europeu, a encruzilhada para nós, africanos, dentro e fora da África, quer dizer outra coisa, quer dizer multiplicidade de opções, e não falta de perspectivas. E esse meu poema, ele remete diretamente, é um poema escrito no ano passado, e ele remete diretamente a essa zona de convergências, de confluências, a essa encruzilhada, enfim, que nos encontramos agora. E eu só posso falar isso do ponto de vista da experiência de pessoas que foram sequestradas no continente africano e que tiveram roubada até a própria dimensão humana. Quando soa a nossa voz. O mundo velho ainda não desabou de vez. O mundo novo já emite alguns sinais. Não há intervalo entre o que morre e o que nasce. Dentro da mente, entre o que vês e o que não vês. O mundo novo é do velho mundo a outra face. Os dois são de uma semelhança atroz.
Viver, talvez, seja questão de ser capaz de perceber qual deles fala quando soa a nossa voz. É isso por enquanto. Muito obrigada. Lindo. Edu. Convido agora o Rodrigo, tá? A fala é sua, Rodrigo. Obrigado, Lorelai. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Lorelai, pelo convite, a Amanda pela organização da mesa agora, pela oportunidade de estar aqui ouvindo vocês, conversar e estabelecer esses diálogos com essa grande mesa aí. Eu vou ler um pouquinho, porque senão eu não me perco com o tempo. E, bem, eu acabei de entregar minha tese, então vocês me desculpem se eu for um pouquinho acadêmico. Mas, enfim, vou tentar falar da melhor forma. Eu achei o nome proposto para essa mesa de hoje particularmente muito pertinente. Brasil, uma distopia. Diz muito da sensação que nós temos hoje de viver nesse país governado por lunáticos, milicianos, genocidas, incompetentes e corruptos. A distopia é justamente um gênero literário que, em oposição à utopia, remete a um lugar fantástico, não exatamente impossível ou inverossímil, mas em que as coisas teriam tomado um caminho tão estranho, equivocado, que a vida pareceria absurda, marcada pela violência, pela falta de liberdade e pela presença constante de discursos falsos, ideológicos, que ocultam a verdade e mostram apenas aquilo que interessa ao poder estabelecido. E é curioso, porque o Brasil, historicamente, foi um lugar de sonhos e imaginações utópicas. O Brasil do futuro, brasileiro, profissão esperança. Mas talvez as linhas entre essas utopias e distopias não sejam tão claras assim. A utopia de um pode ser o pesadelo distópico de outros, e talvez as coisas já se complicassem há muito tempo. Em um texto publicado em 1952, A Marcha das Utopias, Oswald de Andrade afirma que foi a descoberta pelos europeus de um novo continente, do outro lado do Oceano Atlântico, a que deram o nome de América, que as utopias começaram a se fixar no pensamento europeu. Ao encontrar esses vastos territórios e seus povos de línguas e costumes que não podiam compreender, a imaginação europeia renascentista, imersa em violentas guerras religiosas, caças às bruxas, epidemias e a pobreza provocada pela privatização da terra, se entregou à imaginação de utopias que proliferaram desde então. Desde a utopia de Thomas More, A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, até as utopias iluministas da Revolução Francesa e as utopias comunistas do século XIX. Mas a projeção dessas utopias sobre um território vasto pelos colonizadores europeus, motivados, então, pela violência, pela ganância, pelo fanatismo religioso, rapidamente converteu o território americano numa terra devastada pela doença, por massacres e pela escravidão. Os povos indígenas, entendidos pelos europeus como figuras edênicas, imagem de um homem natural não corrompido pela civilização e pela propriedade privada, animaram a imaginação utópica e estimularam a fabricação de ideias sobre sociedades ideais criadas a partir do zero e projetadas sobre o solo americano. Por outro lado, a diferença cultural e religiosa e os discursos de racialização pelos europeus estimularam as noções de barbarismo evocadas com a figura do canibal, que justificaram o extermínio e a escravização dos povos indígenas, realizado em grande parte por bandeirantes, como Borba Gato, recentemente debatido a partir de um protesto em São Paulo, no episódio. A sociedade colonial criada pela tensão entre as projeções da imaginação utópica europeia e a sua violência e pulsão genocida criou um mundo que expressava exatamente essa tensão. Mais tarde, a independência dos países latino-americanos, levada a cabo pelas elites brancas locais, manteve as estruturas jurídico-econômicas coloniais com o trabalho forçado e a exploração de indígenas e negros. Os relatos de viajantes e cronistas sobre o Brasil do século XIX revelam bem a coexistência desses dois mundos, um utópico e outro distópico na América. O trabalho manual era considerado algo indigno, reservado aos negros, e os brancos ricos viviam uma vida de luxos e ociosidade, enquanto alguns brancos pobres, se mantinham através de uma estrutura de favores e dependência. Entre intrigas familiares, o ócio e o luxo, a sociedade escravocrata fornecia uma vida utópica para os brancos, da qual era difícil se desapegar. Já os negros escravizados viviam o sequestro, a separação de seus familiares, a repressão de sua cultura e religião,
e a expropriação diária do valor de seu trabalho em uma distopia brutal e terrivelmente concreta. Utopia para uns, distopia para outros. Evidentemente, a abolição da escravatura e a república mudaram as coisas, mas talvez não tanto. A necessidade de formar uma nação moderna e homogênea levou à tese do branqueamento, no final do século XIX, com incentivos eugenistas à perseguição policial da população negra, à imigração branca e à miscigenação. Nos anos 30, com as críticas ao racismo biológico e à eugenia, o branqueamento deu lugar à tese da democracia racial. Em Casa Grande e Senzala, de 1933, Gilberto Freire desenha uma imagem utópica da sociedade patriarcal escravista, em que o homem eurodescendente impõe sua ordem sobre as mulheres brancas e negras. Seu domínio sexual, autoritário e violento sobre as mulheres é romantizado através da afetividade do espaço doméstico, da culinária e das roupas, e, finalmente, através do surgimento da figura do filho mestiço, tornado, então, o modelo do Brasil moreno, fruto do desejo masculino europeu sobre o corpo feminino escravizado. Enquanto isso, o corpo masculino torturado e forçado a trabalhar até a morte na plantação era apagado na distopia da senzala. A partir dessa narrativa mítica, a chamada democracia racial tornou-se uma ideologia útil para o Estado brasileiro do século XX, para manter a submissão de uma vasta população negra e indígena a uma pequena elite branca, debaixo da mística da relação sexual interracial e da mestiçagem, exemplificado pelo discurso hipócrita de que também os brancos teriam seu pezinho na cozinha, e as lembranças afetuosas da ama de leite negra, a mãe preta, que permanecia subordinada ao patriarcado branco. Como argumentam vários autores, como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e Denise Ferreira da Silva, a democracia racial funciona como um disfarce ideológico para o racismo brasileiro e a manutenção da lógica do branqueamento que visa, em última análise, a superação daquilo que os eugenistas chamavam de a mancha negra, ou ainda a obliteração dos outros raciais, dos europeus, no território brasileiro. Ela se aproveita da figura do mulato para fabricar a ideia de igualdade racial em um país governado por uma elite quase exclusivamente branca e um povo predominantemente negro, vítima constante da brutalidade policial. Como discurso hegemônico da branquitude, a democracia racial tem também seus lados e vertentes. Por muitas décadas, os setores liberais e progressistas da cultura brasileira têm reivindicado o tropo modernista da antropofagia de Oswaldo de Andrade para propor uma visão alternativa de uma brasilidade dinâmica, criativa e não eurocêntrica, que, entretanto, não deixa de integrar a argumentação ideológica da democracia racial. Recorrendo à história da invasão de homens europeus que se apropriaram do corpo da mulher indígena, na antropofagia modernista, a elite branca paulistana se transfigura na figura do índio tupinambá antropófago, capaz de absorver toda a cultura europeia e transformá-la em algo próprio. Com isso, apaga a presença do trabalho e da cultura negra do espaço nacional e segrega o indígena concreto no passado pré-cabralino idealizado, ignorando sua presença contemporânea e sua luta por sobrevivência e autodeterminação. Como escreve Kabengele Munanga, o surgimento de uma etnia brasileira capaz de envolver e acolher a gente variada que no país se juntou passa tanto pela anulação das identificações étnicas de índios, africanos e europeus, quanto pela indiferenciação entre as várias formas de mestiçagem. O modelo sincrético, não democrático, construído pela pressão política e psicológica exercida pela elite dirigente, foi assimilacionista. Ele tentou assimilar as diversas identidades existentes na identidade nacional em construção, hegemonicamente pensada numa visão eurocêntrica. Fim de citação. Em todo caso, enquanto a imagem da nação democrática for a imagem da democracia liberal branca, fundada sobre a imagem de um sujeito pós-iluminista europeu, ela será incapaz de reconhecer a heterogeneidade estrutural do Brasil e da América Latina. Será incapaz da reparação devida aos povos expropriados pelo projeto colonial. Se quisermos realmente ser capazes de imaginar um país justo e democrático para todos, em que jovens negros indígenas não sejam assassinados cotidianamente em nossos campos e cidades, sem que isso provoque indignação e comoção coletiva, será necessário repensar radicalmente nossas ideias sobre nacionalidade, cultura e sobre o próprio humano, para que possamos criar uma sociedade verdadeiramente plural. É isso. Obrigado.
Eu convido agora a Lua Gil. E eu queria te provocar uma questão, Lua. Você vê similaridade entre o teu objeto de estudo, a ditadura que passou de 64 para atual? Você acha que a gente está melhor, pior? Que análise você faz? E a palavra é sua. Boa tarde, todo mundo. Eu acho que a minha fala passa um pouco por essas questões, então vamos ver se ela responde. E como o Rodrigo também acabei de defender a tese, então eu vou ser um pouco sistemática, assim, e vou ter que ler também um pouco o texto, mas espero que fique claro. Bom, em 2010, Dilma Rousseff disputava pela primeira vez a presidência da República. Poucos meses antes das eleições, a sua fotografia estampava a capa da revista Época com a reportagem intitulada O Passado de Dilma. Nela constavam fotografias da jovem ex-guerrilheira e a tendenciosa suposta revelação de documentos inéditos que revelam uma história que ela não gosta de lembrar. É também nessa época que se descobre uma imagem perdida no tempo, publicada pela primeira vez em 1970, mas em decorrência das eleições não divulgada. Essa imagem só é revelada em 2011, depois de assumir o cargo da presidência. Se trata da agora tão reconhecida fotografia em que Dilma, com apenas 22 anos de idade, está diante dos seus perpetradores no Tribunal da Justiça Militar, depois de passar por sessões de tortura. Poucos anos depois, após o primeiro mandato e a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela própria ex-guerrilheira, a fotografia foi recuperada para o seu uso político. As imagens dos arquivos do período da ditadura tornam-se, em 2014, públicas, difundidas e centrais no imaginário do slogan de campanha Dilma Coração Valente, apresentado então ao povo brasileiro que, assim mesmo, ou apesar disso, a reelegerá. Gostaria de iniciar, então, pensando nesses deslocamentos dos arquivos, da história, das imagens ao longo do tempo, e nas possibilidades de recriação de enquadramentos e de olhares possíveis sobre a ditadura. Ou seja, pensar como, ao longo dos anos, modificamos a forma como vemos e como contamos essa história. Narrar um período histórico é, portanto, sempre contingente a questões políticas, sociais, históricas, culturais, temporais. No caso do período histórico recente da ditadura militar brasileira, de 64 a 85, o que foi ou ainda está em disputa. A história do passado é reconstruída no presente quando recuperamos, reacendemos, reincorporamos e mesmo modificamos os modos de ver, de contar e de dizer. Se é verdade que, no caso do Brasil, a disputa dos sentidos sobre o período sempre aconteceu, o nosso tempo testemunha o agravamento dessa disputa. Nos últimos 5 anos, parece pouco, né? O país passou, então, pelo lançamento e apresentação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, em que se denunciavam violações graves cometidas pelo Estado brasileiro, nunca é demais dizer, tortura, assassinato, desaparecimento, censura, até a eleição de um presidente, para presidente de um entusiasta homenageador de torturadores reconhecidos pela justiça. O entendimento acerca da ditadura nacional percorre diversas fases. Tentativa de esquecimento de apagamento da esfera pública, discurso conciliatório acerca da verdade, questionamentos revisionistas, estabelecimento de discursos negacionistas, e nenhum desses momentos é independente entre si, e tampouco ocorre em uma linha progressiva, mas se misturam, se alimentam um do outro, e se reorganizam diante do seu tempo histórico. A despeito disso, a arte, como fenômeno social, lida e responde aos momentos históricos, é modificada por eles e os modifica. Ainda que não apresente um discurso monolítico ou homogêneo sobre o passado, as produções culturais apresentam enquadramentos possíveis. Encaram, então, as tensões constantes de um passado ainda não resolvido no presente, lembrando e disputando o que foi, ora esquecido, ora diminuído, apagado ou negado. Assim como outros campos, né, como a história, as elaborações artísticas, elas são campos em disputa, que mostram, portanto, que não importa só o que se lembra, mas principalmente como os acontecimentos são lembrados e, consequentemente, como são contados. Se é verdade que a produção sobre a temática, então, sempre existiu, né, mesmo depois da redemocratização, ela permaneceu bastante escassa, especialmente se comparada à produção dos países vizinhos, Argentina e Chile, no mesmo período. Um cenário que eu entendo começou a mudar no início do século XXI, na literatura e nas artes em geral. Nos últimos anos, especialmente, a literatura brasileira contemporânea tem se dedicado com mais fôlego ao tema, especialmente em obras escritas na última década.
São obras, então, que foram escritas e publicadas no bojo do debate nacional sobre as ditaduras e que apresentam perspectivas próprias que jogam luz no contexto autoritário, passado e presente, latino-americano nacional. Podemos dizer que os motivos para esse crescimento são múltiplos. Podemos falar da temporalidade própria e atrasada do trauma, que é o caso, por exemplo, de Bernardo Kucinski, né, autor de Cá Relato de uma Busca, que relata em entrevistas dizer que sente uma espécie de um bloqueio psicológico que impede ele de contar o desaparecimento da irmã durante a ditadura, o que só pode acontecer, então, depois de 40 anos. Podemos falar também de um surgimento de uma escrita de uma segunda geração, que não viveu exatamente o período, mas que se debruça sobre esse passado familiar, como seria o caso, por exemplo, de A Resistência, do Julian Fuchs, ou A Chave de Casa, da Tatiana Salem-Levy. E podemos também falar, então, desses processos fundamentais, né, de ordem social, histórica, cultural, política, né? Os atos de 2013, essas grandes manifestações populares que ainda estão em disputa, né, no cenário nacional, do que a gente conta sobre ela. Os pedidos de intervenção militar de volta do AI-5, né, os mega eventos das Olimpíadas e a Copa do Mundo de futebol, por exemplo. Então, todos esses momentos, eles também vão influir, né? Esse é o caso também, por exemplo, do Marcelo Rubens Paiva, que diz que, diante dessas manifestações e pedidos de volta do AI-5 e do desaparecimento do Amarildo também, ele diz que, então, decide retornar à temática do desaparecimento do pai, ligando, então, essas duas temporalidades de desaparecimentos, né? Em um livro chamado Ainda Estou Aqui, de 2015. Para além disso, então, o próprio impeachment de 2016, quando se amplia, então, um certo questionamento sobre a fragilidade da nossa democracia e um contexto atual de amplo negacionismo, né, e de justificativas que legitimam, então, a violência de Estado. Esse é o exemplo, por exemplo, do texto do autor Henrique Schneider, que escreveu o romance 70, em que diz que esse processo, né, e os pedidos de volta de intervenção militar são um dos catalisadores dessa escrita, então. Essencial também me parece o próprio, nesse crescimento dessas obras, né, é o papel da CNV e das suas comissões independentes que, com todas as críticas que possamos ter, reabriram um pouco o debate na sociedade brasileira como um todo. Outro traço importante dessa produção é uma diversidade, então, de gêneros e de formas literárias, né? Um desses exemplos, em diálogo exatamente com a temática aqui discutida, é um retorno de uma literatura com teor distópico, podemos dizer. Um desses exemplos é o livro de Samir Machado de Machado, chamado Tupinilândia, de 2018, que trata de uma espécie de uma ficção científica, um romance de aventura, uma distopia. Não é o primeiro, nem o único romance relacionado à temática, né? A gente pode falar desse teor distópico, a gente poderia pensar, então, em Não Verás País Nenhum e Zero, de Inácio Loyola Brandão, ou, mais recentemente, os romances Sobre os Pés Meu Corpo Inteiro, da Márcia Tiburi, ou Meu Corpo Ainda Quente, de Sheila Esmanioto, ou ainda o Nova Ordem, também, do Bernardo Kucinski. Na obra do Machado, então, um dos personagens principais é esse parque de diversões, ou uma cidade, um complexo de shopping center chamado Pinilândia. Esse parque, inspirado na Disneyland e na Fordlândia, foi projetado, então, pelo magnata empreiteiro João Amadeus Fingler, que incorpora a figuração de um Brasil, país do futuro, supostamente, né? Que também já foi discutido aqui. A narrativa acontece, então, no contexto de duas transições, a gente pode dizer. A primeira seria essa que o livro chama de uma década perdida, ou seja, uma passagem do governo militar para o civil. E agora, então, seria essa utopia distópica que vai, então, ocupar o espaço do Brasil do interior. É um parque, então, construído próximo a Altamira, no Pará, na margem sul do Xingu, perto do que seria a Transamazônica, que permitiria, então, um bom acesso e traria uma aura romântica para o projeto, como o livro chama. Esse projeto audacioso de uma utopia futura via mercado é interrompido por utopias conservadoras do passado. Contrários à abertura e à redemocratização do país, e é ficcional, tá? Contrários à abertura e à redemocratização do país, e enxergando uma continuidade que seria uma lógica comunista e de apologia contrária a preceitos da ditadura, um grupo de integralistas, então, toma o parque e acaba fazendo uma caçada contra essa família Fingler, né? Essa utopia do futuro, então, é interrompida pelo que seriam essas utopias, supostamente, do passado, os integralistas. Colocando, então, esse jogo entre o que é utópico, o que é distópico, que o Rodrigo também falou sobre da onde parte a perspectiva do que é utópico e do que é distópico, né?
A segunda parte do livro, então, distanciada em mais de 30 anos, inicia com um antropólogo que está obcecado pelas histórias em quadrinhos feitas nos anos 80, do parque, e que não conhecia a história efetivamente do parque, e que aí acaba recebendo uma bolsa de pesquisa para ir mapear e recriar virtualmente o que teria sido esse projeto. Mantendo o Parque Tupinilândia como um fio narrativo, o romance, então, opera uma ruptura temporal, e também é um pouco disso que a pergunta da Lorelai inicia, né? O Brasil agora estaria, então, numa suposta nova transição, né? E com o impeachment de 2016, com um momento de uma definição de golpe ou não golpe, com um contexto de mudança política e a relação com as empresas, empreiteiras, a partir da Lava Jato, a relação que se aprofunda, então, com as Forças Armadas, e a aproximação a novas formas de fascismo. Nessa parte também é importante o contexto específico de exploração da natureza. A hidrelétrica de Belo Monte. O Parque Tupinilândia, construído perto do que seria essa grande obra, deve-se dizer um projeto do governo militar, recuperado, então, décadas depois pelo governo Dilma, está perto de ser inundado junto com o restante da área do Xingu. Me parece aqui importante, então, pensar como esse livro, na medida em que insere o contexto de aumento brutal do extrativismo, expansão de latifúndios, de construção de hidrelétricas, demonstra como alternativas de futuro vão ter que passar necessariamente por razões mais fundamentais e estruturais de ordem política e econômica, e que, independente de espectros políticos, ignora até então uma necessidade de uma proposta séria para questões ambientais. As formas de vida fora da distopia, portanto, serão entendidas como retrocessos, barbáries e atrasos no suposto progresso, entre aspas, do tempo histórico. Finalizando, então, quem sabe seja por isso, então, que a gente possa pensar nessa escolha desse autor para tratar de forma tão próxima a política nacional e contemporânea como ficção distópica. De que forma, então, poderia tentar se contar essa história contemporânea do Brasil? Que futuro pode ter esse país, afinal? Ao demonstrar que o que há de mais distópico pode ser o nosso presente, e ele ainda assim pode ser visto, então, como um futuro de caos, crise, ruínas, uma utopia falha, problemática, como costuma ser descrita com a situação de uma distopia, o que sobra de um suposto futuro prometido, então? Me parece que, menos do que uma apresentação apenas catastrófica, o que o livro propõe é uma aproximação histórica do país, denunciando os mecanismos da ditadura militar e mostrando os limites de um presente que não avalia o seu passado. O romance, construindo uma série de imagens de futuro, possibilita um aprofundamento do nosso olhar sobre o presente, e como distopia relacionada com aspectos da atualidade, aponta para as formas de sobrevivência das utopias e das ideologias autoritárias e poderosas do nosso país. Interroga, sim, o seu limite, o seu projeto, e mobiliza as formas de questionamento sobre que futuro, então, se pode apresentar. É isso, obrigada. Muito obrigada. Eu queria convidar agora o Wilson Alves Bezerra. É com você, Wilson, a palavra é sua. Boa tarde, gente, a todas e todos que nos acompanham aí de diferentes pontos desse mundo, desse mundo em convulsão. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje com essas pessoas que me antecederam aqui, que disseram coisas que eu invejo com todo o seu poder de síntese. Quando penso no tema da mesa, eu me lembro de uma frase do James Joyce, lá no Ulisses, quando, acho que é o Dédalus, que diz: a história é um pesadelo do qual tento despertar. E eu, principalmente, ouvindo todo mundo, mas principalmente ouvindo a Lua, que me antecedeu, pensar nessa nossa história, junto com ela, né? Pensar nessa nossa história contemporânea do Brasil, e a Lua apresenta a Comissão da Verdade, realizada no governo Dilma, como um disparador do caos que se seguiu. E aí eu fico pensando, né? Nesse nome, Comissão da Verdade. Que verdade é essa, né? Que caixa de Pandora é essa que tem o poder de trazer para o primeiro plano do debate público o nosso pior, sem que nós possamos lidar com ele? E aí, lanço uma provocação. Quando a gente pensa
na Comissão da Verdade disparando isso, será que é a verdade que é a nossa distopia? E nesse momento contemporâneo que a gente vive no Brasil, que é sempre um desdobramento pior do que aconteceu na véspera, nesses últimos 5 anos, né? Essa cifra que a Lua também falou. E a gente hoje, para mim, a distopia que a gente vive no Brasil, ela remete para o passado e para o futuro de imediato, porque a gente pensa nessa violência presente na ditadura cívico-militar dos anos 60, que se atualiza, que se reatualiza. A cada dia ela se reatualiza. E esse discurso que a gente escuta na mídia sobre a Covid-19, essa tragédia que se abate sobre nós e que se abate com ainda mais força por conta de uma política genocida do governo federal, principalmente, mas também do empresariado brasileiro, que obriga todos os trabalhadores e trabalhadoras a irem, todos nós, como gado, ao encontro da morte para manter o capital funcionando. E se diz, nunca morreram tantas pessoas no Brasil num período tão curto. Eu penso em 1500, será que 1500, 1501, 1502, não morria proporcionalmente tantos nativos e nativas da mesma forma, com também de vírus e outras formas de violência? E os nossos ancestrais negros que chegaram também não morriam pelo caminho, não morriam aqui, continuam morrendo até hoje com igual violência. Então eu acho que a distopia que a gente evoca em 2021, ela talvez venha sendo a mesma, desde desse acontecimento da chegada dos colonizadores aqui nesse território. Eu tenho me enfrentado com essas questões escrevendo poesia, escrevendo literatura, mais que nunca desde 2016, também, quando eu resolvi reler o Oswald de Andrade e a empolgação toda que eu adoro do Oswald de Andrade, mas numa chave mais crítica. Então eu tive um work in progress aí ao longo dos últimos 4 anos chamado Pau do Brasil. Mas eu queria terminar essa intervenção lendo um poema, porque eu não tenho resposta para nada disso que eu falei. Eu acho que eu consigo dizer isso melhor num poema, que é uma reescrita de um poema do Allen Ginsberg, falando do país dele. Então, é que eu falo com o nosso. Falo sozinho, é o nome do poema. Brasil, a rua é perigosa, o morador de rua é perigoso, o comunismo é perigoso, os artistas são perigosos. Só eu não sou perigoso. Brasil, eu falo sozinho com você enquanto a turba se agita. Brasil, estou praticando a tautologia para a fraternidade do Alzheimer. Vivo e escrevo poesia como quem entrega panfletos na chuva e consola a viúva com promessas de juventude. Brasil, boas festas. Não tem festas. Brasil, boa sorte. Não tem sorte. Está tudo bem? Não está. Brasil, esse é o resumo de todos os meus natais. Brasil, você abriu mão da negritude ou foi o Sargentelli? Brasil, você escolheu saudar Queiroz e os querubins e no dia do Natal não sabia quem colocar em seu presépio. Brasil, por que depois de 2 anos eu ainda não posso assistir Marighella no cinema? Brasil, você abriu mão da política ou foi só o jornal que demitiu todo mundo? O seu sorriso zumbi depõe contra a nossa alegria congelada em baixos teores de sódio, indicada a dietas pouco calóricas, sem adição de conservantes para celíacos, diabéticos e eleitores do Amoedo. Brasil, você viu como os belos corpos marrons aguentam nos refrigeradores? Ando pensando em criar uma central de congelamento a meus parentes saudosos. Brasil, estamos novamente entrando na roda viva
Daqui não sairemos nem para ir ao hospital. Brasil, não há vagas no mar, nem nos leitos da Amazônia. Amontoam-se corpos no balcão de empregos e já não sei quem controla as senhas. Brasil, a Folha de São Paulo publicou mais um editorial dizendo basta. E no caderno seguinte tinha uma bela reportagem falando do novo normal. Brasil, meu colega da universidade insistiu que daqui por diante é cada um por si e se cagou inteiro quando chegou a polícia. Brasil, os negros estão cavando suas covas, as balas estão encontrando as suas costas. Haverá chumbo bastante para toda a carne nossa? Brasil, hoje eu vi no jornal que a cada hora que passa morre mais gente e logo a discência me interrompe para perguntar se eu não quero aumentar o meu pênis. Brasil, quanto de pênis é preciso para ser um cidadão mediano? Brasil, eu acho que o presidente não deveria ser mantido vivo. Se ele fosse meu cachorro, eu pediria ao veterinário para sacrificá-lo. Pode cremaríamos R$300 de auxílio emergencial e vacina para todos, só que se nossos mortos, eu poderia dizer que foram inventados. Brasil, cada corpo que tomba diminui a minha expectativa de vida. Eu estou apostando perante todos aqueles que me ouvem na chuva que o ano que vem vai ser ainda pior e seremos esmagados como pessoas brasileiras. Brasil, meu estoque de metáforas ficou estocado num armazém sujo. Brasil, é tarde demais para sua culpa cristã. E todo dia me lembro da Hebe Camargo dizendo que não é preciso uma língua estrangeira se você puder chacoalhar o seu cartão de crédito na fuça de um gringo. Brasil, eu apagaria as luzes, se pudesse, mas já nada brilha aqui. Uau! Como sempre, você sempre é preciso, encerra sempre com chave de ouro. Eu queria abrir agora esse espaço para que a gente espontaneamente se colocasse na medida que quiser. Quem gostaria? Quem começaria? Libânio, você que começou, gostaria de fazer uma colocação? Ou para instigar, ou para provocar o grupo, ou para encerrar a sua fala? Quando a gente chama o Libânio, ele foge. Chama o Libânio, ele foge. Esse Libânio é terrível. Mas pode, eu deixo aberto para quem quiser, tá bem? E aí Libânio entra na medida da possibilidade da internet dele. Libânio, você fugiu de novo? Lá você começa a falar comigo, eu caio. É uma emoção. Impressionante, eu provoco essas emoções. Não dá para evitar. Desculpa. Então, você que começou, eu queria que você voltasse a falar. Você gostaria? Você aceita esse convite? Você quer que eu fale... Quer que eu faça perguntas aos meus colegas? Você está livre, à vontade, para se manifestar. Então, tá bem. Eu fiquei observando o nosso caminho. Nós saímos de um lugar muito etéreo, assim, muito distante. Quando eu estava falando, parecia que não estávamos em lugar nenhum. Aí, de repente, já estávamos pulando o muro, né? Encontramos o centro da periferia e a periferia do centro. Achei absolutamente maravilhoso. Essa passagem achei muito boa. E na verdade, gostaria de dizer ao Ricardo que enquanto você contava, fazia poesia, aparecer da poesia do dia, eu me lembrava de para variar dos gregos, cada um tem seu repertório, de um anedotário sobre Heráclito de Éfeso. Diz que ele estava tiritando de frio no fogão, assim, a lenha, com muito frio, já era um pensador famoso, renomado, e pessoas foram visitá-lo, certamente na expectativa de ver o pensador pensando, fazendo aquela pose de Rodin, alguma coisa assim, e viram um sujeito com frio em casa. E ele se volta a essas pessoas
e diz: entrem, aqui também há deuses. E o que você fez foi isso. Então, ótimo, descemos a terra pulando o muro. Achei maravilhoso. E em seguida, dois colegas disseram assim, fizeram justamente o que eu queria ter feito, foram sistemáticos. Vieram dos seus estudos e caíram no Brasil, né? Grécia, Grande Sertão, Belo Horizonte, como chama? Campo Alegre. Então, fomos à situação distópica do Brasil, que é o tema da nossa fala. E terminamos com a dicção poética disso tudo. A segunda poesia do dia, e uma poesia que aí conversava com o Brasil da injustiça, o Brasil que tenta recuperar sua história sem saber qual é ela, afinal de contas, porque uma das coisas de agora é que basta abrir a boca e você está na verdade. Isso é uma loucura, isso é o fim da verdade. É preciso que a gente desconfie da gente. A gente só consegue abrir a boca e dizer a verdade quando a gente fala algo belo. Então é a beleza que está falando. Aí a gente pode, inclusive, dizer, Hesíodo, de novo os gregos, as musas de Hesíodo dizem a ele: nós sabemos mentiras dizer símeis à verdade. Ou seja, nós sabemos dizer o belo. E esse salva. Mas hoje não temos compromisso nenhum com o belo, basta falar. Tudo é verdade. Bom, morreu a verdade. Então, achei o caminho que nós perseguimos hoje maravilhoso. Que nós descemos ao Brasil 2 vezes. E 2 vezes, espero que me ouçam, 2 vezes a poesia e a beleza nos reconduziram para a verdade. Era isso. Luiz Serguilha pergunta: o lugar existe ou precisamos de criar lugares ininterruptamente? Será o lugar uma zona de passagem criadora de povoamento por vir e que não para de passar por meio de composições rítmicas? Ele dirige a alguém a pergunta ou está em aberto? Para quem quiser Essa está em responder. aberto. Quem gostaria? Eu vou começar a resposta, não quero ser o único a falar. Pode ser? Eu quero lembrar que criar é a senha. Criar é o que nos resta. Mas nós só podemos criar o lugar, e o lugar deve ser sempre criado, porque há ritmo. A própria pergunta termina com composições rítmicas. É que aquilo que nós vamos fazer de nós mesmos, o modo como nós vamos planejar nossas escolas, sem imitar outros bobamente, o modo como nós vamos resolver os nossos espaços urbanos, o modo como nós vamos repensar a composição política, partidária, tudo isso passa por nós entendermos ritmo. Porque tem um ritmo, que não é o mesmo da Argentina. É completamente diferente do da Argentina, do Paraguai. Então, nós precisamos olhar para nós mesmos. O lugar existe, o lugar é a travessia. É a travessia do quê? É a travessia da dissonância, da consonância, de tudo que nos trouxe até aqui. Isso nos traz até aqui para que nós o atravessemos. O Brasil é um país muito estranho. Eu não sei se é assim nos outros países, é isso os outros têm que falar. Mas o Brasil é um país em que decidiu-se que a história é uma coleçãozinha de fatos que são corretos. E conforme o grupo que esteja contando, portanto, nós temos um conjunto de fatos corretos. A história não é isso. A história nunca vai ser isso, senão o próximo governo vai contar outra história. Quando isso vai parar? Nós não vamos ter uma sucessão de governos do mesmo tipo, nunca. Vai parar quando nós propusermos, antes dessa contação, a pergunta: qual é o nosso ritmo? O que é, afinal de contas, o Brasil do Brasil? Onde é que nós nos encontramos inequivocamente? O que é que nós estamos esquecendo continuamente ao contar nossa história? Isso acabou de ser dito. Quem é que lê Saus Andrade? Quem é que lê Machado de Assis, lembrando
Machado de Assis não é um sujeito da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou aqui de Toledo, do bairro Rico. Não é. Então, a história não é a história de fatos objetivos, é a história do ritmo que nos traz a nós mesmos. Então respondendo daqui da minha limitação à pergunta do Serguilha, Serguilha não podia fazer outra coisa senão isso. Quer dizer, fazer uma pergunta quase impossível. O lugar existe? Nós estamos no lugar. O problema é saber que lugar é esse. Quem são os seus daimones, seus gênios, aqueles que nos guiam. E para isso nós precisamos saber como é que esse lugar está constituído, qual é o seu ritmo. Que música é a nossa. Mais alguém que gostaria? Bom, Libânio, pegando ainda... Oi. Oi. Não, eu pensei em um comentário a partir dessa pergunta do Serguilha, do comentário do Libânio, do que o Ricardo falou também, também sobre essa questão, né, esse mundo que a gente se encontra, como esse lugar onde estão colocadas essas contradições, né, e, enfim, e é marcado aí por essas tensões, e o Ricardo estava falando sobre como a gente tem essa imagem, né, de que é criada, de que agora as mulheres negras estão ocupando espaço, né, mas, na verdade, isso sempre esteve presente, né. Eu fiquei lembrando, inclusive, na minha fala, como eu coloquei também uma coisa, como se houvesse uma certa linha histórica e evolutiva, né, por mais que tenha apresentado com continuidades, em que eu botei ali anteriormente, né, um espaço distópico ali numa população negra, num espaço utópico de uma população branca no colonialismo, na escravidão, mas justamente também eu fiquei pensando, né, como é importante a gente lembrar que mesmo naquele momento, né, os povos ali foram sequestrados de África, né, os povos indígenas também criavam suas formas de vida, de resistência, de criação, de música, de arte, de cultura, e que isso não estava sempre necessariamente dependente ou vinculado, né, ou preso à condição desse Estado, enfim, né, da formação colonial, ali, do desejo colonial. E, ao mesmo tempo, como esse lugar também que é o mundo, né, e que o mundo é criado, essa experiência global que a gente tem do mundo, da formação do capitalismo, que começa junto com esse colonialismo, né, com o tráfico negreiro, com essas coisas, esse mundo, né, essa nossa experiência de mundo, ela não está, ela é marcada por essa presença desses ritmos, né, para o bem e para o mal, né. Então, tanto essa presença contínua da criação e da arte, da resistência, né, quanto também pela repetição, né, desses eventos que vão de violência, né, que é isso, não é uma questão de se a gente pensar se de fato tem uma continuidade entre um passado e o presente, mas é pensar que, na verdade, isso ainda está acontecendo, a gente ainda está vivendo esse mundo, então, em que esses eventos voltam a acontecer, né? Esse é o lugar que a gente ocupa, então, e não é o Brasil só, né? É o mundo mesmo, porque se a gente pensa na crise migratória, nas pessoas, né, se afogando no Mediterrâneo, na brutalidade policial nos Estados Unidos, enfim, então essas coisas estão todas conectadas, né? Então, eu queria fazer só essa consideração sobre ritmo e lugar. Perfeito. Mais alguém? Amanda, temos perguntas? Temos mais uma pergunta do Luiz Serguilha. Qual a relação do Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell, e A Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, e A Fome Amarela, de Carolina Maria de Jesus, com o neofascismo que atravessa o Brasil? Quem vai? Eu gosto de pensar numa frase do Haroldo de Campos, dita nos anos 80, a respeito do NEL, da partícula NEL. Ele fala, nem tudo que é NEL é novo. E acho que tem aí uma ótima oportunidade da gente pensar o Brasil.
E para ficar nessa chave do ritmo, para pensar ritmicamente, o Brasil é muito capaz de produzir repetições como se elas representassem a instauração de novidades. É uma engenharia muito sutil do que a gente chama de Brasil, né? Acho que tem um projeto de nação que passa por isso, pelo engodo, pelo jogo de cena. Somos barrocos, né? Somos irremediavelmente barrocos, talvez. E eu não consigo entender quando se fala de neofascismo. Acho que não tem nada de neo nisso. E aí preciso voltar ao que seria essa visada afro-brasileira, ao que seria visada para eliminarmos a tendência à homogeneização, o que seria uma visada pataxó do Brasil, o que seria uma visada do Xingu, dos povos que a gente agrupa sob o rótulo de indígenas, da mesma forma como a gente cria essa categoria negro para tratar de quem veio, quem tem uma ascendência iorubana, banto. Todas as diferenças são misturadas numa coisa só. E agora que a classe média branca brasileira, autodenominada branca brasileira, começa a sentir o peso da violência institucional, é que a gente fala em fascismo. Acho que existe um contínuo do que só agora a gente chama de fascismo. Porque agora em que todas as vidas, todas, correm risco, é que a gente fala em neofascismo. Porque as vozes da intelectualidade negra, as vozes da intelectualidade indígena, vou abrir aspas para o negro, vou abrir aspas para o indígena, foram esquecidas, foram ignoradas ao longo da história. E ainda agora, fico pensando, por exemplo, no meu amigo tão querido, Ailton Krenak, cujas falas são transformadas em meme bonitinho de rede social. Ele fala, o futuro não está à venda. E aí isso vira um meme lindo, bonitinho e vagabundo. Aí ele fala, a vida não é útil. Isso vira poeminha. Ele está falando da morte de um rio, o Rio Doce. Ele está falando do que significa, na mais vasta amplidão, a morte de um rio. E as pessoas só pegam aquilo que vai virar poeminha. Bom, eu não vou nem pedir desculpa pelo meu pessimismo, porque ele é o melhor de mim. Eu acho que eu estou compartilhando seu pessimismo. Lua e Wilson, vocês... ótimo. Ótimo. Eu gostaria... Wilson, eu gosto muito da sua poesia Chama. Você está com ela? Fácil. Eu queria tanto que você falasse. Ela é muito contundente. Aliás, a sua poesia é muito contundente. Wilson, eu vou só... Se eu puder só complementar, conversar, enfim, e depois você lê, porque aí eu não... A gente não perde esse ritmo da poesia, né, comigo. Não, eu queria também comentar um pouco sobre sobre o que a gente está conversando agora, né? Nem comecei, estava um pouco tenso, nem comecei agradecendo todo mundo, dizendo o meu prazer de estar aqui com vocês, e do convite e tudo mais, mas eu também queria comentar um pouco sobre como eu também comecei falando no meu texto sobre essas histórias que ainda estão por se contar, né? Quando eu disse que, no caso que eu achava que a CNV ela tinha tido um pouco esse espaço de disparador, digamos, para narrativas literárias, né, principalmente agora. Exatamente, acho que isso não foi uma das questões que entrou, mas que eu achei que a gente poderia conversar aqui um pouco agora. Exatamente para o que ainda não se contou, né, da ditadura. O que a comissão não contou, o que ainda não se disse sobre os processos, esses tais processos de verdade, a gente pode dizer, né. Então,
Fiquei pensando também sobre um livro da Sônia Bichain, que é lá do Sarau da Brás, em que chama Nem Tudo é Silêncio, em que ela tenta também recuperar essas histórias assim não contadas de uma espécie de um romance formador da ditadura. Mas a gente pode ainda pensar sobre uma série de histórias que ainda não foram, de fato, contadas nem amplamente pela CNV, mas também nem amplamente pela literatura mais contemporânea. Estou falando especificamente sobre os romances, né, que são os textos que eu estudo, que diz respeito a uma vivência muito ampla, né, e acho que o Ricardo colocou isso bem, da gente várias vezes imaginar, né, que a suposta vítima da ditadura seria uma classe média. E acho que essas histórias, assim, elas têm entrado de algumas formas nessa literatura contemporânea, mas ainda falta muito a se dizer, né, sobre que formas, de fato, a ditadura ela atingiu a todos, né, das mais diversas formas, seja em assassinatos, desaparecimentos, torturas, etc., mas também na vida cotidiana, né, na forma de prender, nas leis que ainda são desse período, que continuam, né, na maneira como a nossa polícia se estruturou, né, e continua torturando, e continua matando, principalmente pessoas negras e pobres, na forma como buscou atingir, né, terras indígenas, pessoas indígenas de uma forma muito brutal, assim, e enfim, o próprio Ailton Krenak fala muito dessa experiência lá do Reformatório Krenak, por exemplo, né. Enfim, eu acho que ainda há muito por se dizer e que deve ser dito, né? E não só também, acho que isso o Ricardo colocou muito bem, e não só do que foi de violento, né? Mas do que foram os espaços também de resistência e de saída dessa história, assim. Então, claro, é uma fala de 10 minutos e a gente sempre acaba cortando bastante, mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente também, que de tudo isso que a gente falou hoje, não só da ditadura, né, a gente pode falar da história colonial, ou, enfim, do Brasil distópico atual, ainda há muito a se dizer, e acho que a literatura, de alguma forma, ela pode nos abrir alguns caminhos no meio disso, não querendo ser otimista, mas dizendo que pode nos ajudar, quem sabe, a olhar para esse período, assim. É isso. Amanda, nós temos mais perguntas? Nós temos perguntas do Marcelo Ariel, da Maria e da Luísa Henriques. E tem uma da Eliane Veloso também. Vou passar na ordem, que aí vocês ficam à vontade para responder. A do Marcelo Ariel. Desculpa. Fala. Pode falar. Não, pode ler, porque aí você pode fazer as questões e a gente, na medida que depois responder, eu gostaria de fechar com o Wilson. E aí dá por encerrada a nossa mesa. Pode ser? Pode ser, perfeito. Okay. A pergunta do Marcelo Ariel diz: como se dá a recusa do não lugar, a transfiguração do distópico pelo poético no campo político ontológico? Qual o papel da alegria como elemento insurrecional? Bom, eu queria falar sobre a alegria, porque ela é constitutiva do meu projeto de vida, mas antes eu queria me desculpar com a Lua Gil, porque quando ela começou a falar, tocou a campainha e era o carteiro trazendo mais um livro. E a minha companheira está dormindo e eu tive que deixar de te ouvir. Eu queria muito ter escutado, estava muito interessante o início da sua fala. Então, eu queria juntar um pouco que eu ouvi da sua fala, Lua, e acho muito bonito que alguém tenha esse nome de Lua. Acho iluminador, acho mesmo muito bonito. E fico pensando, antes de ontem mesmo eu dizia para algumas pessoas que nós sabemos hoje no Brasil quem são eles, aqueles contra os quais devemos nos organizar, mas nós não sabemos quem somos nós. E talvez uma forma de virmos a saber quem somos nós, e não nós no sentido de nos opormos a esse suposto eles, porque eu acho que eles também não são tão eles assim.
não tem uma identidade tribal tão definida assim, um bando de canalhas, mas isso não encerra a discussão. Porque, por exemplo, é preciso observar o quanto, quando nós falamos, e acho que é um absurdo falarmos contra os evangélicos, porque nós estamos aí misturando alhos e bugalhos, é importante pensar, por exemplo, enquanto educador, eu tenho tido contato com muitos jovens LGBTQIA+, filhos de evangélicos, e que, exatamente por sua condição no mundo, começam a interpelar os seus pais, as suas famílias, o seu pastor. Então tem esse ponto aí. E tem a pergunta que o queridíssimo Marcelo Ariel nos faz sobre a alegria. E ele que já esteve aqui no Campo Alegre sabe muito bem o quanto a alegria é impulsionadora de outras forças para mim. Eu vou encerrar muito brevemente, com uma fala muito breve sobre o Pixinguinha. Eu editei uma revista chamada Roda, Arte e Cultura do Atlântico Negro, e a primeira edição dessa revista, em 2006, nós entrevistamos esse grande pensador do Brasil chamado Muniz Sodré. É o Muniz falando sobre Pixinguinha e todo o pessoal do samba. Ele, em algum momento, ele fala assim: o Pixinguinha era um santo. Aí a jornalista fala, mas essa expressão santo não é muito estranha para se referir a um sambista? E aí a resposta vem: Pixinguinha foi um santo não porque não gostasse de bebidas, de festas, de mulheres, mas porque ele entendeu que tudo que ele fazia era contra o capital. E aí vem a definição primorosa. Santo é aquele que olha na direção do desejo, que olha... Eu vou atrapalhar a frase do Muniz. Santo é aquele que olha sem medo na direção do desejo. Essa é a alegria transformadora. Não é essa alegria que associam ao Brasil. O povo sempre feliz. Não, não. Isso aí é uma invenção, é uma forma de prisão. E, para completar essa resposta, eu cito aquilo que eu transformei numa epígrafe do meu próximo livro, do Diário da Encruza. Pixinguinha, o mesmo Pixinguinha sendo entrevistado por um jornalista que veio com perguntas complexas, herméticas, para cima do grande mestre. Esse arquiteto das transformações sônicas da música brasileira, não é? E aí o Pixinguinha, diante daquele tanto de perguntas pretensamente eruditas, ele que estava junto com os velhos companheiros, com Donga, João da Baiana, ele aponta para os companheiros e fala assim: meu filho, nós somos um poema. Então é isso que me interessa. A alegria é isso. É ser um poema. É estar à altura de ser um poema. E ser um poema é ser sem premeditação. Quer dizer, um poema não é um poema porque ele vai fazer a evolução ou porque ele vai acabar com a violência. Não, ele é um poema porque ele é um poema. E aí a gente volta para a questão inicial da nossa conversa, trazida pelo Libânio. É a natureza, é o lugar, quer dizer, a alegria é um lugar para mim. Não é à toa que minha alma escolheu que eu viveria num lugar chamado Campo Alegre, do qual eu transformaria num conceito, transformei isso num conceito, a Campo Alegria, que é aquilo que me permite estar aqui conversando com o mundo, de igual para igual. Estar, por exemplo, em Zurique, ou em Lisboa, ou em Paris, sabendo de onde é que eu sou. Eu sou do Campo Alegre, eu sou da Campo Alegria. Amanda, a próxima pergunta. Nós temos uma pergunta da Maria que eu acho que conversa bastante com a pergunta da Eliane. Não tratam bem especificamente da mesma coisa, mas acho que uma faz ressonância na outra. A da Maria diz o seguinte: a história do Brasil, desde o colonialismo até o presente, condiciona o futuro do Brasil como a possibilidade de um país realmente democrático? E a pergunta da Eliane diz o seguinte:
com os atuais processos de exploração de mão de obra, é possível considerar que a escravidão acabou? Eu podia fazer um comentário assim rápido sobre isso, né? Uma coisa, aquilo que tem a ver com essa ideia de continuidade, né? Então, esse Brasil, essa história do Brasil que pesa e nos carrega e que possibilita futuros, né? Então, de uma certa forma, eu acho que quando eu estava falando lá sobre esses lugares e ritmos do mundo, esses eventos que se repetem, eu acho que eu estava pensando já um pouco nisso, como a gente está muito, né, a racionalidade moderna, a gente está acostumado a pensar essa história linear, em que uma coisa, o passado vai ficando para trás e a gente vai olhando para o futuro, né? E como talvez seja importante a gente conseguir pensar também como que, na verdade, a gente está vivendo esse mundo em que essas coisas estão acontecendo e estão em disputa, né? Então, nesse sentido, a gente ainda está vivendo a nossa história colonial, né? E ela está presente. E embora a mão de obra, o trabalho escravo, da forma como ele existia, hoje ele não existe mais, né? Ou é reduzido, enfim, é crime. Apesar de que ontem a Câmara aprovou uma coisa que dificulta a fiscalização do trabalho escravo, né? Diz que uma empresa a Câmara aprovou uma lei que diz que a empresa só pode ser punida por trabalho escravo na segunda vez que ela for pega. Quer dizer, uma vez, tudo bem. Aí ela esconde melhor lá e, enfim, não sei nem o que significa isso, né? Então, essas coisas estão acontecendo, estão em disputa, né? Agora, por outro lado, eu acho que existem muitos motivos para ser pessimista, né? Mas, como diz lá o Walter Benjamin, é importante organizar o pessimismo também e pensar que nada disso está escrito, né? A forma escrita num lugar definitivo e que não existe outra solução e outro mundo para ser feito e ser construído, né? Não tem nenhum lugar diz que essa luta tá perdida e, enfim, eu acho que e aí o que nos resta realmente é lutar, né? Mais alguma, Amanda? Temos uma pergunta da Luísa Henriques. Foi dito sobre alegria, né? Mas essa, na verdade, é sobre o belo. Então, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais. O belo, enquanto pulsão utópica, pode salvar o Brasil da trágica condição a que é sujeitado pela política dessas criaturas atualmente no poder? Obrigada. Eu acho que eu queria comentar a pergunta da Luísa. Pois. Eu fiquei pensando uma coisa que o Libânio trouxe lá na primeira fala e vou continuar pensando, mas só queria compartilhar. Pensar sobre o lugar. E acho muito bonito o Ricardo falando de ter encontrado o seu Campo Alegre. Eu não encontrei meu Campo Alegre. Eu me sinto fora de lugar. E quando eu penso, né, nessa pergunta da Luísa, se a pulsão utópica pode nos salvar, eu acho que esse lugar de estar constantemente deslocado. Eu sou de uma família de retirantes lá do Nordeste, e continuo indo. o meu lugar é o deslocamento. E eu acho que sim, que eu não sei, então por isso que eu não sei responder a pergunta da Luísa, se a pulsão pode salvar o Brasil. Mas eu acho que essa pulsão utópica de cada artista, de cada poeta, eu acho que ela tem, à medida que ela atua sobre o verbo, que ela atua com o verbo, eu acho que ela tem uma capacidade de transformação às pessoas às quais ela chega. Eu não sou otimista a esse ponto de pensar que isso possa promover uma transformação coletiva.
expressa pela Luísa como salvar o Brasil. Eu acho que não tem salvação. Acho que não tem salvação. Acho que ou formas de organização comunitárias, políticas, podem levar a novos modos de viver. Mas eu acho que o projeto começou meio torto. Eu não vejo como esse projeto torto possa se endireitar. Embora... O projeto se endireitou. O projeto se endireitou totalmente. Ótimo. Infelizmente se endireitou mesmo. Esse é o problema. Aí é que está o problema, é endireitar. Era isso. Bom, essa palavra que você usou, Wilson, projeto, ela remete ao nosso saudoso Darcy Ribeiro, quando ele fala da crise da educação, que não é crise, é projeto. Nós podemos estender isso a todas as áreas da vida brasileira. A crise da segurança não é crise, é projeto. A crise da cultura não é crise, é projeto, sabe? Estou falando de Cinemateca de São Paulo sendo incendiada criminosamente, entre outras coisas. Isso tudo é projeto. Eu até duvido, sabe, da pertinência da expressão incompetência para definir os calhordas que ocupam o poder hoje. Eles não são incompetentes. Eles são incompetentes de uma visada nossa, progressista. Eles são muito competentes na destruição de qualquer premissa. Eu nem vou falar de futuro, de agora. Eles vivem num tempo muito próprio. Tudo isso é muito bem arquitetado. Parece tosco. E querem nos fazer acreditar que é tosco. Mas é muito bem arquitetado. E vou insistir nesse ponto. Enquanto nós não descobrirmos quem somos nós, já que temos a soberba de acreditar que sabemos quem são eles, na melhor das hipóteses, como diria um amigo meu, na melhor das hipóteses, estaremos fodidos. Eu queria fazer uma observação a partir do que disse o Ricardo, falando de toda a nossa falência ser um projeto, para terminar dizendo uma coisa bonita. Ele falou do Darcy Ribeiro. Eu acho que foi em 1996, eu estava entrando na graduação lá na USP, e o Darcy Ribeiro foi dar uma palestra. Ele tinha fugido do hospital. E ele estava ali e disse, estava no hospital, estava desenganado. E eu falei, mas porra, eu vou morrer e não vou acabar meu livro. E eu acho que era uma ira que ele estava acabando, e ele disse, não, talvez ele não tenha usado essa palavra, mas eu vou usar. Como é que eu ia ficar lá no hospital, morrer sem acabar aquilo que era a minha obra, o meu grande projeto? E aí ele disse que fugiu do hospital e foi lá escrever o livro. E eu tinha 17, 18 anos, e aquilo foi tão importante, assim, entender que nós também podemos ter projetos, eles podem não ter o mesmo alcance no mesmo momento. Eu acho que essa é a melhor forma de responder a Luísa. Aquilo que está no alcance de cada pessoa que cria, realiza algo no mundo e transforma algo no mundo, na sociedade. Pensar em salvar o Brasil talvez seja um peso muito grande dentro daquilo que a gente faz, mas eu acho que nós temos os nossos projetos e podemos ter projetos coletivos. Eu só queria completar que concordo totalmente com o que o Wilson disse, e acho que a própria ideia de salvação não tem salvação. Esse otimismo me comove. Enfim. Não me acuse disso, me acuse de qualquer coisa, mas de otimista, jamais. Jamais. Falando em otimismo, Wilson, eu te convido, então. Pode ser? Pode. Conheçam e se deliciem. Olha, vou fazer a minha propaganda, então. É esse livro aqui que saiu em Lisboa pela Dou da Correria,
Necromancia Tropical, em homenagem à nossa necromancia tropical. O poema se chama Chama. Queima ele, Senhor, o país que sobrou, o mato, a mata, o matuto, o macaco, tudo vai ser dizimado. Mata a menina na maloca, mata o mulambo, mata menino na escola, mata a matilha de lobos guará, mata o mucambo, mata o mulato no metrô, mata quanto se move, mata o mico e a banana, mata na maloca o malungo, arremata o morto no catumbi, mata tudo que se move por aqui. Queima ele, queima muito, Senhor, o país que sobrou. Queima quanto vive, queima fundo, queima, Senhor. Mata a onça, o tuiuiu em seu voo, a garça, a cutia, a moça asfixiada, o seu olhar de horror. Mata a jacaré, queima o angelim, não deixa nada de pé. Queima em mim, Senhor. É o certo, construir o deserto em 7 dias para replantar depois. A obra do Cristo cimentado sobre a sombra sinistra do rastilho do nada que ficou. Soja transgênica, gado nazista transfóbico, fazendeiro misógino na chalana racista do rio de pavor. Queima ele, queima muito, Senhor, o país que sobrou. Queima quanto vive, queima fundo, queima, Senhor. Queima meu alento, queima meu alívio, queima a história, queima tudo quanto sou. Funda sua igreja de misérias, sua igreja de mortos, Senhor, seu altar todo de cinzas, seu catecismo de iras, seus fiéis de horror. Funda a igreja perversa na fazenda de ossos da terra do pau-brasil. Frita peixe na chama, vista seca, garganta trinca, cabeça lateja, nó no peito. O mandatário consente queimar meus olhos para votar consciente de novo, queimar meus dedos para não dizê-lo, não saber da morte nem do medo, queimar pau, perereca, útero, grelo, queimar quanto fuge, quanto sangra, quanto vive, quanto sente, queima, prende, arrebente, para que nada se regenere, queima que fazendeiro prometeu a pastor, mais igreja, quanto mais soja brotasse, mata maldita, mata pisada, mata agreste. A mata é a moita, a mata é pouca, a mata é nada. Mana a água da cinza, da bica, da boca dos ratos. Queima ele. Queima muito, Senhor, o país que sobrou. O Pantanal é o forno do seu campo de concentração. Mata meu grito absorto, meu horto de martírios, de horrores que causou. Mata de novo os 130 mil mortos. Mata quem já morre à míngua. Mata que há muita vida ao redor. Vem que te queimo, Jesus de azulejo, igreja de Chitos, pastor de tergal, fazendeiro órgano clorado que te caço, feito cada onça que você queimou. Vem que a gente te mata, mata. Mata Macunaíma, mata Muiraquitã, mata Mãe d'Água, mata Cunhatã, mata Maria da Penha, mata Prenha de amor, mata Marielle, mata mais amor. Mata Viva Máxima, mata Atlântica, Amazônica, Pantaneira, Atávica, mata. Mata Zumbi, mata Marighella. Eu recuso a chama sinistra de quem me incendiou. Bom, eu queria pedir licença, então, para me despedir com um poema também. Pois, por favor, fique à vontade. Porque o pessimismo precisa ser entendido de forma relacional. Nesse sentido, eu sou muito fortemente gramsciano. Pessimismo do intelecto, otimismo da vontade. E esse aqui é um poema do otimismo da vontade. É do meu livro mais recente, chamado Extra Quadro. Chama-se E Rir à Solta e Não Morrer. Poder morrer ainda no ventre da mulher que me pariu e não ter morrido lá. Poder morrer de algum veneno que alguém insuflou num fruto que eu, menino, colheria enquanto brincava sozinho e não morrer. Poder morrer adolescente sob as patas distraídas de uma esquina de domingo e rir à solta e não morrer. Poder morrer num dia quente, tudo já seco por dentro, e a cidade e o mundo alheios. Não morri num dia assim. Poder morrer de tantas formas e não ter morrido nunca, nenhum desses tantos anos que eu vivo aqui, entre os humanos.
Sensacional. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Sensacional, adorei. Acho que todo mundo que nos assiste, e isso vai ficar para a posteridade, todo mundo vai vibrar também. Agradeço imensamente a Lua Gil, ao Rodrigo Cardoso, ao Wilson, ao Ricardo Aleixo, ao professor Libânio Cardoso. E agradecemos especialmente também ao auxílio luxuoso da Amanda e as pessoas que nos assistiram e que hão de nos assistir. E agradeço imensamente também se vocês curtirem e seguirem nosso canal. Aguardo vocês no próximo evento da revista Em Comunidade da Rádio Transforma. Obrigada por participar das Raias Poéticas. Até o próximo. Amanda? Muito bem, pessoal. Nós gostaríamos de agradecer imenso aos participantes por essa contribuição incrível, esse debate riquíssimo. E gostaria de agradecer imenso também a presença do nosso público, que participou acompanhando, fazendo perguntas. Queria convidar a todos para continuarem acompanhando as Raias Poéticas através dos canais da revista Em Comunidade, no Facebook e no YouTube. Amanhã nós temos a nossa 29ª dobra de pensamento, Corpos, Sons e Visualidades, Processos Criativos e Performativos, Inter e Transdisciplinares. Vai ser às 14 horas do Brasil, 18 de Portugal. Uma boa continuação a todos e até amanhã.